caros colegas e caríssimas colegas, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que estiverem a ver este podcast. Eu sou José Vasconcelos Tavares, estou aqui a convite da doutora Ana Sofia Lopes para falar com o professor Vasconcelos Tavares sobre o tema da medicina dentária no Sistema Nacional de Saúde. É um convite que me deixa muito honrado e é uma oportunidade ótima de discutir com um médico dentista e com um estomatologista, como é o meu caríssimo pai. O meu pai é professor emérito da Universidade de Lisboa, foi professor catedrático jubilado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, condecorado com a medalha de ouro da Ordem dos Médicos Dentistas e também condecorado pelo Sr. Presidente da República com o grau de grande oficial da Ordem de Instrução Pública. Pai, eu, para mim, no decorrer desta conversa, se me permitem, irei dirigir-me não como professor Vasconcelos Tavares, mas carinhosamente como pai, e passo-lhe desde já a palavra, mas gostaria, se calhar, de introduzir uma questão que faz a todos pensar um pouco. Com o surgir das primeiras faculdades de medicina dentária em Portugal no final da década de 70, passámos de 0 médicos dentistas para hoje, 40 e poucos anos depois, para um excesso de médicos dentistas em Portugal. Mas esta realidade acontece sem nunca termos conseguido de forma eficaz atender às necessidades da população portuguesa. Como é que o pai pode explicar esta incongruência? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui. Realmente é engraçado ser entrevistado por ti e poder responder a algumas coisas que nunca houve propriamente ocasião de estarmos a conversar, se não fosse agora. Na verdade, a evolução que houve nestes 40 anos surpreende pela quantidade de médicos dentistas que se formaram. Eu sempre lutei desde o princípio, e quando digo o princípio, porque também estive ligado ao grupo de 13 pessoas que fundou a Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, portanto sou um dos seus fundadores, era o mais jovem na altura, e lutei com muito carinho sempre pela formação e pela qualidade de formação que pudéssemos dar. Fomos muito auxiliados pela Noruega. Na altura os noruegueses deram-nos um apoio fantástico. Formaram vários dos nossos professores que foram para a Noruega 1 ano, 2 anos. Isto no caso da Faculdade de Medicina No caso da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, que é aquilo que eu falo mais à vontade, porque do Porto, o que eu sei, enfim, é mais reduzido, como é natural, e de Coimbra também. Embora Coimbra seja a terceira a surgir. A primeira que abriu em 76 em 75, por decreto, foram todas as duas, Porto e Lisboa foram autorizadas a sua abertura e a sua construção. Surgiu primeiro o Porto, porque aceitou as instalações provisórias, e depois Lisboa, porque nós optámos, embora demorasse mais 1 ano, a poder começar a dar cursos, mas queríamos instalações definitivas. E isto foi para responder a uma necessidade do país de ter médicos dentistas. Isto foi para responder a essa necessidade do país de ter médicos dentistas, que dizes e bem. Os médicos dentistas na altura, salvo erro, creio que eram 600. Os médicos dentistas? Sim. Médicos dentistas, estomatologistas. Eram cerca de 600. E havia... Não chegava. De maneira nenhuma. Faltava imensa mão de obra saúde oral. Era muito pouco cuidada na altura, muito pouco. Agora está melhor, mas ainda falta algumas coisas. Na realidade, como estás a dizer... É que hoje há muito... Quer dizer, se tomamos por
por referência, a recomendação da Organização Mundial de Saúde para É 1 para 2000. que é 1 para 2000, nós neste momento já ultrapassamos um médico dentista para 850 habitantes e para o ano, dados da nossa ordem dos médicos dentistas, 600 e tal. 1 para 600 e tal. Atenção que esta recomendação da Organização Mundial de Saúde parte do princípio que a população vai ao dentista e, portanto, a medicina dentária é parte integrante dos sistemas de saúde nos países. Não é? O que não se passa com Portugal, o que significa que este rácio atual de 1 para 800, na prática é muito inferior. Não é? Claro. E como é que nós temos este excesso de médicos dentistas e parece que perdemos... Isto quase que me faz lembrar uma nave que é lançada e vai tentar entrar em órbita num planeta e faz uma tangente e continua por aí fora, porque nós neste momento somos de facto 1 para 700 ou 1 para 800. Sim, mas isso era se todos fossem ao dentista, não é? Todos. Quer dizer, somos menos. Não vão. E não conseguimos chegar às populações. Como é que isso se explica em Portugal? Desde o início foi sempre muito difícil chegar às populações. Por uma razão, surgiu o Serviço Nacional de Saúde e o que nós tivesse incluído no Serviço Nacional de Saúde não chegava facilmente às populações. Portanto, era necessário, desde muito cedo, teria sido necessário estar incluído no Serviço Nacional de Saúde e não estava. Isso seria uma intenção, não é? Logo desde aquela altura? Sim, havia intenção disso e começou a ser falado e a ser discutido a necessidade para cumprir a saúde oral no país todo, e porque também é certo que há pessoas que por dificuldades económicas não podem ir a uma clínica privada e, portanto, apesar de haver mais médicos dentistas e começarem a surgir a pouco e pouco e descontroladamente, tenho que dizer isto porque já tive a oportunidade de dizer várias vezes às autoridades do nosso país que havia um total descontrole e isso notava-se que as faculdades estatais tinham um rácio com limite de entrada, portanto limite de número de entrada, mas nas privadas isso não se verificava. E as privadas, entanto, também foram crescendo em número. E à medida que foram crescendo em número, foi-se multiplicando o volume de médicos dentistas que iam surgindo e se iam formando. Portanto, isso começou a descontrolar-se completamente. Começou a surgir, então, para a parte dos médicos dentistas, e eu sei porque na altura era diretor da faculdade, da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, quando o embaixador de Inglaterra pediu para falar comigo. Ele vê bem que os ingleses já tinham conhecimento de que nós tínhamos médicos a mais, dentistas a mais. E ele veio falar comigo e disse-me: olha, venho pedir autorização, se me deixa falar com o presidente da Associação Académica e fazer aqui uma palestra para os seus alunos, porque nós estávamos interessados em convidar alguns para irem para... Eu, por acaso, não sabia, mas quis o destino que eu também trabalhasse em Inglaterra. Eu sei porque foi pouco depois de eu ter essa conversa e do senhor embaixador, muito gentilmente, se prontificar a fazer então o convite. Passado algum tempo, soube que tu eras um dos que queria aceitar o convite e ir para a Inglaterra. Mas foi bom para aqueles que têm conseguido ir, uns para a Inglaterra, outros para outros países europeus. Tem sido, por um lado, bom, porque tem prestigiado a medicina dentária portuguesa. E isto é preciso ser dito. A formação que tem sido dada em Portugal é uma formação que é reconhecida a nível europeu como de elevada qualidade. Porque os próprios governos desses países notam e elogiam, e nós agradecemos, como eu já disse há pouco, muito à Noruega, que foi um país que principalmente nos apoiou, fornecendo os melhores equipamentos na altura do mundo, que eram os equipamentos Ritter, e passa publicidade. Passa publicidade, mas que, enfim, nos ajudaram imenso. À parte desse, outros países europeus colaboraram connosco. O meu caso é diferente, eu também fui para fora, mas fui para a França,
tive uma bolsa da Embaixada de França também e tive uma bolsa da Gulbenkian, mas o tempo que passámos fora serviu para melhorarmos a nossa formação, a nossa preparação, e praticamente não havia nenhum professor que não tivesse estado fora. Portanto, no seu caso, aí no caso de muitos colegas, se calhar já Muitos dentistas, colegas, stomatologistas, foram para fora, enriqueceram o ponto de vista currículo e regressaram. E nós temos esperança com muitos colegas também que neste momento emigraram. Eu não gosto da expressão emigrar, porque não penso que um americano que vive em Nova Iorque vai trabalhar para Los Angeles acha que está a emigrar. Eu considero-me um cidadão da Europa, mas de qualquer forma, muitos que vão para fora e depois regressam, também temos esperança que venham com o currículo enriquecido e valorizar a nossa profissão.